Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa live com o jornalista Alexandre Garcia, o deputado federal Sanderson. Vamos falar sobre diversos assuntos aqui na data de hoje, né? CPMI do 8 de janeiro, as ações do MST na área rural, e vários outros assuntos do cenário político nacional, né? O governo Lula, então tem muita gente entrando aí já. Mestre Alexandre, boa tarde. Boa tarde. O senhor me ouve bem? Eu ouço bem, eu só não sei se a câmera tem que ficar na vertical ou na Não, horizontal. assim tá ótimo. Assim tá ótimo. Então Pode manter na posição que está. vamos tratar de... Isso, né? Nessa posição, exatamente. Um momentinho. Agora tem que fazer uma câmera na vertical. Agora sim. Perfeito. Tudo bem com o senhor? O deputado Santos deve estar chegando já. Já enviei, ele já confirmou que está entrando daqui a pouquinho para a gente comentar. Estava conversando com o pessoal. Vamos comentar um pouquinho sobre a CPMI do 8 de janeiro, as ações, recentes ações, né, de invasões de terra na área rural e os outros assuntos que estão movimentando a semana, né, e o cenário nacional recentemente. Então, já vou começar a perguntar, antes que o deputado chegue, sobre como que o senhor viu, né, essa semana, hoje, aliás, as ações do MST que chegaram a invadir a parte da Receita Federal, lá em Porto Alegre, e a sede do INCRA. Né? Como o senhor tem visto essas ações desses movimentos sem terras, que vêm terrorizando nem só as sedes das autarquias federais, mas também os homens do campo? Pois é, pegaram a mania de chamar as pessoas de terroristas aí, com esses acontecimentos de 6 de janeiro. Eu acho que temos casos aí de terrorismo, né? Essas invasões não passam de uma forma de terrorismo, né? Eu gostaria de acrescentar aí nas considerações que o governador de Mato Grosso deu um recado: não ousem promover invasões de propriedade aqui em Mato Grosso, porque eu já dei ordem para o secretário de Segurança para que haja tolerância zero. Mas o pessoal está animado. É mais ou menos a recíproca do que aconteceu em relação a crimes em geral durante o governo Bolsonaro. Os criminosos ficaram desanimados, assustados, desestimulados, os homicídios caíram, as invasões foram 14 invasões durante todo o período do Bolsonaro, né? Durante 4 anos. Então, dá uma média de 3,5 invasão por ano, sendo que no governo Lula lá atrás a média foi de 250 invasões por ano, mais ou menos isso, né? Então, o pessoal está estimulado. Na medida em que o governo dá uma mensagem, ainda que uma mensagem que não seja explícita, mas dá uma mensagem: olha, tem que negociar no caso da Suzano. Ora, eu digo o seguinte: se alguém entrar na propriedade de uma pessoa e a pessoa não concordou, né, com essa invasão, não tem negociação. Né? Não é por negociação que se resolve isso. Mas está chegando aí, eu estou vendo que está chegando o deputado Sanderson. Bem-vindo, conterrâneo. Boa noite ou boa tarde, nosso grande amigo Alexandre Garcia, junto com o tocaio Xande, Alexandre Magnani. Para mim é um prazer estar com vocês. O senhor nascido em Cachoeira, mas com passagem pela região ali do meu avô, Encantado, Dos Fontana, né? Lajeado. Lá dos Fontana, pois é. E essa semana eu me ocupei aí com algo da sua região, lá de Erechim, né? Ali de perto, de Jacutinga. Foi um caso horrível de perseguição lá contra um diretor de escola, né? Eu
acompanhei, mas nós estamos vivendo, né? O senhor sabe e tem acompanhado isso. Vou botar um fone de ouvido aqui para ficar mais... Me ouvindo bem? Muito bem. Mas o senhor é professor nisso, o Xande e eu. O Xande mais ainda, porque eu sou mais velho que ele, mas nós ainda estamos aprendendo. O senhor já é professor, sabe que o cenário é muito ruim. O cenário político nacional, social nacional, econômico, eu não tinha visto ainda, né, um cenário tão ruim e tão pessimista. Né? Ontem eu estive lá no presídio da Papuda, acompanhando, vistoriando o aprisionamento dos homens que estão detidos, e hoje fomos lá na Colmeia, eu e o deputado federal Hélio Lopes, estava também lá no presídio feminino o senador Magno Malta, e ontem lá na Papuda fomos eu, o deputado Hélio Lopes e o deputado Coronel Telhada, que é um deputado federal lá de São Paulo. E quando a gente tem contato com aquelas pessoas que estão ali há 60 dias, né, a gente é tomado de indignação, porque vendo, que nem hoje, pessoas, senhoras, a maioria mais de 50 anos, muitas com mais de 60 e algumas com mais de 70 anos, pessoas que nunca tiveram envolvimento com ocorrências policiais, né, que não participaram, inclusive, do quebra-quebra, porque já eu acho que o fato notório que a maior parte das pessoas que foi presa não foi presa lá no sítio do crime ou da vandalização. Foram presas em flagrante no dia seguinte. Por isso que eu disse algumas vezes já, Xande, nosso professor Alexandre Garcia, que todas as prisões feitas no acampamento são ilegais, todas. Porque não existe prisão em flagrante quando não é feita no momento do crime ou logo após, mediante perseguição com instrumentos do crime. E isso não aconteceu. Então, todas aquelas pessoas que foram presas em flagrantes no acampamento que existia aqui na frente do QG do Quartel do Exército, todas aquelas prisões são ilegais, todas. Agora, vamos ter que apurar ali na frente quem são os responsáveis ou quem é o responsável por essas prisões arbitrárias, sem individualizar condutas, sem haver comprovação do nexo causal, que é ligar a conduta humana a um resultado criminoso. Tem que haver essa ligação. Ah, mas fulano é terrorista ou vandalizou. Onde é que está a prova? Não tem prova? Então a prisão é ilegal, e é por isso que nós, nesses últimos 20 dias, sobretudo, intensificamos as ações para termos a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, está bem encaminhada, e ela vai haver a esquerda, o PT, querendo ou não querendo, nós teremos uma CPI para investigar em toda a extensão os fatos do 8 de janeiro e aquilo que decorreu do 8 de janeiro, no caso, as prisões, na minha leitura, ilegais. Perfeito, deputado. E aproveitando esse gancho, né, o senhor foi hoje à Colmeia, correto? E o senhor relatou em uma entrevista, se não me engano, um antagonista, que ainda há idosos, né, que estão presos, detidos na penitenciária da feminina Colmeia. O senhor tem ido, né, algumas vezes, já foi, aliás, algumas vezes à Colmeia. Como está essa situação? O senhor acredita que vai ter algum relaxamento da prisão dessas idosas? Como está essa situação? Elas chegaram lá no dia 8, algumas mulheres presas em flagrante no local da vandalização, ou seja, na Praça dos Três Poderes, mas algumas poucas mulheres. A maioria, isso falando sobre as mulheres, depois posso falar sobre os homens. A maioria das mulheres foi detida lá no acampamento, no dia seguinte, né? E eram 494 mulheres, numa prisão coletiva. Houve ali um auto de prisão em flagrante, copia e cola, né? Sem escrever a conduta em tese criminosa dessas pessoas, etc.
Bem, 494 mulheres. Depois houve alguns alvarás que foram sendo expedidos e hoje restam ainda 83 mulheres. 83 mulheres que continuam lá presas preventivamente a partir de um auto de prisão em flagrante feito sem lastro fático. Porque para lavrar um auto de prisão em flagrante tem que haver uma âncora de fatos. E esses fatos comprovados através de laudos periciais que indicam uma conduta criminosa. E isso não existe, não tem. Né? Então, hoje, 83 mulheres, estivemos lá ainda, muitas delas idosas, né? Algumas já doentes, porque a comida, eu até citei isso na entrevista que fiz hoje para o antagonista, a comida é simplesmente impraticável, não tem como tu se alimentar. Eu saí de lá, eu e o deputado Hélio Lopes saímos lá da Colmeia, era meio-dia em ponto. Chegamos lá em torno das 9h30, meio-dia saímos. Quando estavam chegando as quentinhas, o almoço das presas. E aí, nessa função de deputado federal, parlamentar, de fiscal, né, de fiscalizador também, fomos lá olhar a comida. Né? E, infelizmente, dá para dizer que é comida que vai ser destinada, infelizmente, vai ser destinada ao lixo, porque o ser humano não come aquela comida. Né? Até sujeira se enxerga. Né? Sem falar das condições de higiene de confecção da comida, o que faz com que essas mulheres e homens também lá na Papuda, a comida lá ainda é pior. A comida lá na Papuda ainda é pior, não sei como é que consegue, mas é pior. Mas faz com que essas pessoas estejam aí há 60 dias, né, sofrendo quase que um justiçamento, porque está muito mais por uma revanche, por um revide, ou por uma vingança, injusta, inclusive. As pessoas não têm nada a ver com a disputa eleitoral, com a disputa política, mas está muito mais por uma vingança do que por um processamento criminal e penal. Né? Então, a partir de segunda-feira, eu já fiz isso outras vezes, mas segunda-feira vou encaminhar ofício ao PGR, Procurador-Geral da República, que é o dono da ação penal. Ele é o dono da ação penal, não é o juiz, não é ministro do STF, não é deputado, não é senador. Quem determina nas ações públicas incondicionadas, como é o caso, quem determina se vai haver processo penal, criminal, se vai haver persecução penal é o promotor. Então, vamos encaminhar ele para que o Procurador-Geral da República, se não sabe, se ainda não sabe, mas deve saber, mas se ainda não sabe, que tome providências quanto aquelas senhoras que estão lá sem prova material de que cometeram algum crime, em condições desumanas, sem alimentação, porque qualquer cidadão, ser humano que for lá e inspecionar a alimentação, vai ver que não tem como comer. E 60 dias, né, já exagerou, já extrapolou todos os limites processuais penais, e elas podiam muito bem responder em liberdade. Né? Ninguém delas tem passagem policial, já declararam residência, apresentaram aquelas que ainda estão trabalhando, porque muitas já são até aposentadas, né, pela idade, aquelas que já constituíram advogado, por exemplo, tem como fazer a representação através de advogado, podiam muito bem responder em liberdade. Nós temos visto aí, todos os dias, traficantes, homicidas, pedófilos, que são presos em flagrante e dali 5, 6 dias são colocados em liberdade, levando em consideração a presunção de inocência e respondem o processo em liberdade. Agora, para essas pessoas isso não vale. E não vimos ninguém saindo em defesa delas. Muito pouco a imprensa falando. Comissão de Direitos Humanos da Câmara e do Senado simplesmente fez de conta que esse evento não aconteceu. Bancada feminina,
de deputados e tal, não fizeram absolutamente nada, sequer foram lá visitar e olhar a condição de aprisionamento dessas 494 mulheres, na maioria senhoras. Então, como o professor Alexandre Garcia comentou, né, é um cenário muito ruim, mas estamos aí e em pé e às ordens, trabalhando e fiscalizando, buscando fazer com que, nessa situação específica, né, justiça seja feita. Bem, o deputado Sanders citou na fala anterior sobre a questão da CPMI. O mestre Alexandre Garcia, né, tem uma vasta experiência aqui em Brasília, acompanhou vários governos e, obviamente, né, a gente que acompanha a política sabe que tem uma máxima, que todo governo teme uma CPI, uma CPMI. Alexandre, o senhor acredita que o governo deveria temer essa CPMI, apesar de ter integrantes do governo, até deputados da base aliada do governo, dizendo que os fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro tinham sido incentivados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que com esses fatos o governo deveria mesmo assim temer a CPMI? Não, exatamente por causa disso. Se o governo tem algum objetivo político, eleitoral contra Bolsonaro, é a hora de apoiar a CPI, mas inexplicavelmente, assim, para a nossa lógica comum, o governo não quer, o governo teme CPI. Né? Então a pergunta, qual é o medo do governo? O que está tentando esconder? Por que não quer uma CPI? Aliás, uma CPI que já tem assinatura suficiente, basta o presidente do Senado, como presidente do Congresso Nacional, ler o requerimento e pronto, está instalada a CPI. Né? Tem número mais que suficiente. Mas a grande pergunta é essa. Né? E faz ainda que a gente tenha mais um motivo para querer CPI. O que o governo quer esconder. O que é tão importante assim para o governo, em algo que o país todo ficou sabendo, o mundo todo ficou sabendo, que as sedes dos 3 poderes foram invadidas por pessoas que promoveram quebra-quebra, que vandalizaram muita coisa. Né? E o governo, no entanto, não quer investigar. Olha, isso foi um fato político. Não é um fato de uma mera delegacia de polícia. É um fato político que foi mostrado no mundo inteiro como um fato político. Não é só, se fosse nos Estados Unidos, não seria só a invasão do Capitólio, seria a invasão da Casa Branca e a invasão da Suprema Corte. Então, é muito importante, é um fato político muito grande para ficar retido numa delegacia de polícia. Né? Esse é um caso político, para decidir, para examinar na arena política. E examinar as raízes, a origem, a motivação, o que acontecia no país que levou a essa catarse, vamos chamar assim, né? Porque quem são as pessoas que estavam lá dentro, quem são as pessoas que quebraram, quem são elas, qual é o histórico dessas pessoas e qual a motivação dessas pessoas, por que fizeram isso, como as portas se abriram, né? Se não houve quebra-quebra, como as portas se abriram, e aproveitando, né, depois de tudo que o deputado Sanderson falou, e falou como policial federal, não houve flagrante, não houve sequer a perseguição a união entre o ato criminoso e a prisão da pessoa, que tenha havido um contato permanente com essas pessoas. Não, elas foram lá para o acampamento, e só depois é que foram lembradas de embarcarem no trem para Auschwitz, perdão, nos ônibus para a Polícia Federal. Ficou muito semelhante, infelizmente, vergonhosamente para nós, ficou semelhante e continua semelhante, porque, como o deputado Sanderson, como policial federal, lembrou, né, não houve flagrante, não houve a prova da materialidade, as pessoas até agora... E a dificuldade do advogado saber de alguma coisa, de acesso ao inquérito. Né? E mais, também pode-se investigar, aproveitar a CPI para colher depoimento de quem fornece comida para os presídios, para os condenados, não apenas esses de agora, que já estão cumprindo pena sem que tenham sido condenados, né? Já estão há 60 dias na prisão. Isso já é cumprimento de pena, pelo amor de Deus. Né? Não é uma prisão provisória, não é uma prisão temporária, uma prisão preventiva.
Essas senhoras não vão sair de lá e vão invadir de novo, ou vão querer jogar bomba em caminhão tanque do aeroporto, né? Como há pessoas que fizeram isso. E essas pessoas têm que responder pelos seus atos. Mas, inclusive, a comida para ser investigado. Onde é que estava o Ministério Público? Né? Onde é que estava o artigo 129 da Constituição, que diz que o Ministério Público é essencial? Não só é essencial, mas é o autor do processo. Né? O juiz é a famosa inércia da justiça. O juiz não tem iniciativa. O juiz é movido. Ele vai ter iniciativa se o Ministério Público não ofereceu provas suficientes para ele julgar, ele vai pedir mais diligências. Né? Mas ele não tem iniciativa. Então, tudo isso tem que ser discutido no plenário político, porque são atos políticos praticados por pessoas e por autoridades brasileiras, pelas autoridades da segurança dos palácios, que não é a PM é responsável pelos logradouros públicos. O interior dos palácios tem as suas próprias seguranças e as suas próprias responsabilidades. Né? Então, é muita coisa para ser investigado numa CPI, e é justo que seja uma CPI de deputados e senadores, né? Para que o povo brasileiro saiba o que aconteceu e evitar que aconteça de novo, meu Deus. Não se trata de revanche, de vingança, não. É para evitar que aconteça de novo. O que estava errado, que temos que corrigir na nossa democracia, estava alguma coisa errada no devido processo legal, né? Continua errado. Né? Isso, teoricamente, nós somos um Estado democrático de direito. Teoricamente. Agora, na prática, somos. Né? Compete aos nossos representantes na Câmara dos Deputados e aos representantes dos estados brasileiros no Senado Federal investigar isso, porque é missão deles. Não é apenas fazer leis, é fiscalizar também o cumprimento das leis, fiscalizar os poderes. Né? É por isso que o Poder Legislativo está em primeiro lugar aqui na Constituição, quando se fala dos três poderes. Em primeiro lugar está o Legislativo, é o mais importante de todos, porque é a representação direta da origem do poder, que é o povo brasileiro. Perfeito. Ainda o senhor citou no meio da sua fala, e algo veio aqui à minha mente, é o seguinte: é o tratamento que a imprensa vem dando a essas pessoas detidas, as pessoas que participaram desses atos de 8 de janeiro, e até aquelas que foram presas no acampamento no dia 9, um dia após os atos. O senhor acredita que o tratamento que a imprensa tem dado de terroristas ou golpistas é um tratamento correto a essas pessoas, que realmente houve depredação ao patrimônio público, houve vandalismo, mas o senhor acha correto esse tratamento de terroristas ou golpistas a essas pessoas? Eu vou perguntar se o Ministério Público, ao denunciar, ao oferecer denúncia, enquadrou alguém em terrorismo. Se não enquadrou, estão atribuindo a essas pessoas crimes que elas não cometeram. O nome disso é calúnia. Atribuir crime a alguém indevidamente é calúnia. Né? E calúnia enseja não apenas um processo crime, mas um processo civil também de indenização por danos morais. Né? Ficaram passíveis disso. Eu estou há mais de 50 anos no jornalismo. Eu sempre soube, desde a faculdade, que jornalismo é defesa da lei, das liberdades, da democracia, da ética e do que é certo. Não ficar a serviço, né, de governos. E principalmente, jornalismo é crítica. É crítica ao que estiver errado. Porque aplauso já tem os áulicos das cortes para aplaudirem. Nós somos também os fiscais em nome dos nossos ouvintes, espectadores, leitores, né? Mas, lamentavelmente, estamos perdendo totalmente algo que, quando a gente perde rapidamente. Para recuperar vai demorar décadas. Credibilidade, que é o nosso principal patrimônio. Há pouquinho, meia hora atrás, eu estava abastecendo o carro. E o atendente fez exatamente essa observação que eu estou repetindo agora. Ele me dizendo que via televisão não vê mais, porque não dá mais
para acreditar, porque estão faltando com a verdade. Então, alguém do povo já percebeu isso. O sujeito lá que está no posto de gasolina, se ele estiver nos ouvindo agora, ele vai conferir que foi isso que ele me disse. Então, eu fiquei feliz com isso, porque isso é a clareza da observação de uma pessoa que talvez não tenha a leitura que a gente tem, né, mas percebe essas coisas. Infelizmente, né, uma espécie de decadência, essa perda da credibilidade. Não acreditam mais que o jornalismo, que deveria servir ao povo, está servindo com a verdade. Aquele filósofo americano, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, que disse que, ele lembrou, se eu vir televisão, se eu deixar de ver televisão, eu posso ficar desinformado. Mas se eu vir televisão, eu vou ficar mal informado. Então, estão jogando as pessoas, são milhões de pessoas nesse dilema, né, de abandoná-los, porque a gente está vendo que estão agindo como se fossem, olha, eu passei o período militar no Jornal do Brasil. Eu nunca senti isso. Eu cobria economia e, eventualmente, política. Eu nunca sofri temor que alguém viesse bater a minha porta de manhã ou alguém bloqueasse a minha conta, ou alguém me censurasse. Não, porque eu estava garantido pela Constituição, e principalmente depois que acabou a censura legal, né, que era praticada rarissimamente. Agora é praticada assim, a rodo, né, sendo que no artigo 220 está a vedação à censura. Está lá expressa a vedação. O artigo 220 é da Constituição, não é de uma portaria, não. É da Constituição. Então, eu vi isso lá atrás e vejo agora. E nós, jornalistas, criticávamos o governo militar. Não só criticávamos, faziam blague, faziam brincadeira, né? Até do presidente da República. Eu fui ao Teatro Leopoldina, em Porto Alegre, para ver o José Vasconcelos, e ele criticava um presidente da República que não tinha pescoço. Hoje ele seria acusado, inclusive, de racismo, né? Criticou o presidente da República, General Castelo Branco. Não aconteceu nada para ele, porque foi num ambiente artístico, num ambiente de informação. Ele não estava de arma na mão para derrubar o governo. Então, por isso não acontecia nada. Mas hoje as pessoas confundem a fala como se fosse a arma. A liberdade de expressão, que está também no artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, permite que a pessoa peça tudo. Eles pediram para o Exército para dar golpe. O Exército não deu golpe. Muita gente fala, não pedimos golpe, pedimos intervenção militar. É a mesma coisa. Mas não foram atendidos. Mas vão ser punidos por ter pedido e não ser atendido? Ou isso faz parte da liberdade de expressão? Assim como, na hora que prenderam um deputado, garantido pelo artigo 53 da Constituição, para quaisquer palavras, eu costumo dizer, ele pode falar mal da mãe do presidente da República, mas ele está protegido pela Constituição, eu sinto muito. Pode falar mal da mãe do Papa, mas está protegido pela Constituição, só que não. Então, essa é outra coisa que a gente tem que recuperar. A Constituição da República Federativa do Brasil, do dia 5 de outubro de 1988, cuja feitura eu acompanhei. Perfeito. Agora, vamos passar um pouquinho vamos mudar um pouquinho de assunto. Falamos já de CPMI, eu acho que ficou bem. Não sei se o deputado quer complementar alguma coisa sobre alguma ação que o senhor está sabendo aí no Congresso, se tem já alguma articulação com o senador Rodrigo Pacheco, alguma expectativa para instauração da CPMI. Teve até uma questão o senhor divulgou no seu Twitter, né, que o governo estaria ali oferecendo cargos, emendas vultosas, né, para que os deputados retirassem as assinaturas. Como é que está essa expectativa no Congresso sobre a CPMI? Pois é. Quando a gente vê movimentações governamentais
do governo Lula, de ministros ou de agentes políticos, emissários do governo Lula, trabalhando para esvaziar ou para alijar a CPMI, é porque aí sim nós percebemos que algo estranho e sombrio tem por trás do 8 de janeiro. Porque, olhando de fora, quem é que poderia ter alguma vantagem política numa investigação para apurar o 8 de janeiro? A esquerda. Se alguém poderia ter algum benefício político, seria justamente eles. Mas eles entram em campo para dizer, não, nós não queremos a CPMI. E ofereceram, eu denunciei, teve um caso aí de oferecimento de 60 milhões de reais em emendas RP2, aquelas discricionárias dos ministérios, como também cargos no segundo escalão, terceiro escalão, em estatais, para quem retirasse a assinatura e para quem não assinasse o requerimento de instalação da CPMI. Então, essa movimentação por si só já nos dá a garantia e a necessidade de que a CPMI deve acontecer. Nós temos as assinaturas no âmbito da Câmara, sobrando, mais de 15, sobrando. No Senado tem aí assinaturas também o suficiente. Então, não tem margem de interpretação pelo presidente do Congresso Nacional, pelo presidente do Senado. Ele tem que instaurar. E o professor Alexandre Garcia disse uma coisa muito certa. Como os eventos aconteceram na Câmara e no Senado, não cabe duas CPIs, uma na Câmara e uma no Senado. Tem que ser uma CPMI na Câmara e no Senado, para que em conjunto, de forma colegiada, o Congresso Nacional faça uma investigação e entregue um resultado à sociedade brasileira. Por isso ela tem que ser mista. Se fosse os atos de vandalismo, que não são terrorismo, conheço bem essa matéria, não só pelos mais de 20 anos que tive na Polícia Federal, mas também porque fui o relator, no ano de 2021, do projeto de lei que tratava das ações antiterroristas, que aprovamos na Comissão Especial da Câmara, está pronto para ser votado no plenário. Eu fui o relator. Então, me dediquei ali 5, 6 meses para conhecer um pouco mais sobre terrorismo e ações antiterroristas no mundo inteiro. Nós temos ali, no caso do 8 de janeiro, uma ação de dano. Dano ao patrimônio público, vidraças quebradas, poltronas quebradas, etc. É isso aí, né? Agora, quando a preocupação, né, extrapola as esferas dos palácios e vão para as ruas, quando a preocupação de não ter uma comissão parlamentar de inquérito, ela se torna pública, aí sim nós temos que ter, né? Na primeira sessão do Congresso, que nós não sabemos quando será, eu até disse hoje, conversando com agentes da imprensa, hoje de manhã lá na Câmara, eu disse, me perguntaram, quando é que seria? Olha, se eu fosse presidente do Senado, eu não sou, provavelmente nunca serei, mas se eu fosse o presidente do Senado, eu convocaria para ontem uma sessão do Congresso, especificamente para fazer a leitura e a instalação dessa CPMI. Tamanha a importância e o clamor social em torno desse evento. Afinal de contas, quantas vezes no mundo nós tivemos 1.500 pessoas presas em razão de um ato político? Porque ali não tem nada de terrorismo, era uma manifestação. Pessoas que protestando contra uma situação política e têm direito de protestar, não tem direito de quebrar. Quem quebra, quem vandaliza, quem promove dano ao patrimônio público é criminoso e merece responder com os rigores da lei, claro, na medida das suas responsabilidades, mas merece ser tratado como criminoso. Agora, quem são os vândalos? Isso nós não sabemos. O processo criminal que corre no âmbito do STF, na minha observação, eu conheço minimamente processo criminal, é um processo esdrúxulo, não tradicional. Essas pessoas não possuem foro privilegiado.
Se elas tivessem que ser julgadas, era por um juiz federal de primeiro grau aqui de Brasília, com instrução probatória, elas seriam conduzidas perante ao juiz para serem ouvidas, né? Depois de uma sentença absolutória ou condenatória, com direito a recurso ao TRF da primeira região, se for o caso, com direito a um recurso especial ao STJ, se for o caso, depois com um recurso extraordinário ao STF. Agora não, elas estão sendo tratadas como se tivessem foro privilegiado, e não tem, porque deputado federal e senadores e o presidente da República são julgados pelo STF porque são agentes políticos especiais e merecem, nessa condição, um tratamento, não digo diferenciado, mas um tratamento especializado, para que sejam julgados em primeiro e último grau pelo STF. Mas eu não sou obrigado a ser deputado federal, nem senador, nem presidente da República. Então, eu optei por ser um agente político com os desdobramentos dessa minha opção. Um dos desdobramentos qual é? Que eu vou ser julgado em situações criminais ligadas ao meu mandato em primeiro e último grau, apenas. Eu não tenho direito a um duplo grau de jurisdição, mas eu optei por isso. Eu podia fazer assim, não, eu não quero me submeter, eu não quero ser um cidadão sem o duplo grau de jurisdição, em uma situação especial, extraordinária, então eu não vou para a política, eu não quero ser deputado federal. Não, mas eu assumi, não, eu quero ser deputado federal, coloquei meu nome e eu assumo o risco de, estando no Congresso, ser julgado em primeiro e último grau pelo STF. Agora, esses cidadãos não optaram por isso. Eles não podem ser julgados em primeiro e último grau pelo STF. Eles têm que ser julgados por um juiz comum federal, porque os bens são federais, recorrer ao TRF da primeira região, no caso, porque o evento aqui em Brasília, depois a STJ, a STF. Então, o processo todo impróprio, irregular, assimétrico, que faz com que nós, no Congresso Nacional, avoquemos essa questão através de uma CPMI, vamos investigar a fundo, requisitar filmagens, requisitar, se for o caso, computadores, fazer apreensões de celulares, se for o caso, para submetê-los a exames periciais e laudos periciais conclusivos no sentido de que cometeram ou não alguma atitude criminosa. Então, a CPMI ela é fundamental para buscarmos a verdade real. E no direito tem uma diferença entre a verdade real e a verdade. A verdade real é a verdade que surge do processo criminal, com direito a defesa, ampla defesa e contraditório. A verdade não é buscada através de narrativas. Porque eu me lembro naquela primeira semana, a imprensa botava em letras garrafais: terroristas que tentaram dar golpe, não sei o quê. Quando não tinha nada de terrorismo, quando não tinha nada de golpe. Onde estavam as autoridades no dia 8 de janeiro a serem derrubadas? Não existia uma autoridade na Praça dos Três Poderes. Ou vamos dar golpe perante uma poltrona, ou perante uma porta, uma vidraça, ou um carpete? Então, na minha observação, foi uma armação, uma cilada sordidamente preparada, num momento em que não havia ninguém de forma proposital, porque se fosse hoje, ou essa semana, quarta-feira, com a presença do presidente da República na Praça dos Três Poderes, com a presença dos deputados, dos senadores, com a presença dos ministros do STF, com a presença de ministros da Esplanada, aí teríamos um cenário diferente. Agora, num domingo de recesso, Brasília desértica, Brasília na Esplanada desértica. Ocorre uma manifestação que sabe-se lá como descambou para um quebra-quebra, e aí o cenário veio todo positivando para um golpe, para ações terroristas que nós sabemos não são danos ao patrimônio público, que devem ser reprimidos criminalmente, inclusive civilmente. Quem danificou, quem quebrou, tem que pagar criminal e civilmente. Agora, usar essa narrativa para tentar aplacar a direita no Brasil, botar de joelhos 60 milhões de
brasileiros que até hoje não aceitam Lula da Silva, e nós estamos numa democracia, não são obrigados a aceitar nada. Ninguém é obrigado a aceitar o Lula como presidente ou um Flávio Dino como ministro da Justiça. Eles estão aí, é uma realidade, mas eu, particularmente, enquanto deputado federal, enquanto cidadão, eu não rendo homenagens nem ao atual presidente da República e muito menos ao ministro da Justiça, porque acho que são desqualificados, não apresentam a confiança da população brasileira para desempenhar a função que estão desempenhando. Inclusive os dois, tanto Lula como Dino, já com envolvimentos em corrupção. Ambos. Lula, inclusive, foi condenado duplamente por corrupção, foi julgado em 2 processos autônomos, em primeiro grau, por um juiz federal, depois o direito à defesa, ampla defesa, plena defesa, recorreu ao TRF da 4ª Região, lá em Porto Alegre, condenado novamente, com ampliação da pena, foi às instâncias superiores da STJ, etc. Então, é um cenário complicado que exige a atuação do parlamento brasileiro. Muito do que está ocorrendo, meu ilustre professor Alexandre Garcia, muito do que está acontecendo só está acontecendo devido à letargia e à omissão do parlamento brasileiro, que poderia, já não de agora, ter exercido a sua função de freio e contrapeso em relação ao judiciário, sobretudo ao STF, e não fez. E aí a situação chegou no pé em que chegou, e agora nós precisamos, Câmara e Senado. Não basta ser deputado ou senador apenas para legislar. É legislar e fiscalizar e controlar os demais poderes. Estamos legislando? Estamos. Uma série de matérias estão sendo votadas. Essa é uma parte da atuação parlamentar. A outra parte de freio e contrapeso, que dá a garantia ao Estado Democrático de Direito, não está sendo exercido. E toda vez que nós não exercemos a nossa função, alguém vai lá e exerce. E aí, no desequilíbrio entre os poderes, desarmoniza os poderes, e acontece isso aí, de nós termos agora aí deputados federais, senadores, jornalistas sendo processados criminalmente. Tem jornalistas presos ainda, prisão domiciliar, mas estão presos, ameaçados de exercerem suas atividades por apenas falar em algo que, na visão de alguns, não é correto. Mas a verdade, a minha verdade, pode não ser a verdade do Xande ou do professor Alexandre. Não tem problema. Estamos numa democracia, né? E somente com liberdade de expressão, com liberdade de opinião, é que nós vamos ter uma democracia de fato e o Estado de Direito efetivamente cumprido no Brasil. Perfeito, perfeito. Agora a gente já está encaminhando, a gente combinou ali em algo em torno de 45, 50 minutos no máximo ali. Então, vou fazer só mais 2 últimas perguntas para os senhores, para a gente poder ir já finalizando isso aqui, essa live. Hoje, né, o Marcos Troígio, né, que era o representante brasileiro no Banco dos BRICS, anunciou sua saída, né, e possivelmente o governo vai encaminhar a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff ao cargo para substituí-lo. Mestre Alexandre, o senhor acredita que a ex-presidente Dilma Rousseff tem qualificação técnica, tem experiência para ocupar esse cargo de tão relevante assim, até a nível mundial, que envolva países como Índia, China, Rússia, enfim? O senhor acredita que ela tem qualificação para tal? Ela está indo para lá, não é por causa da qualificação. Provavelmente o presidente da República queira se livrar dela no país, né? Manda bem para longe. Agora, eu posso testemunhar que é uma longa carreira bancária, né? Porque eu fui assaltado pelo grupo dela, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, em março de 1970, em Viamão, Banco do Brasil Viamão, quando eu trabalhava no Banco do Brasil de manhã e para poder estudar na PUC o meu jornalismo, né? E o grupo nos assaltou, e depois a gente viu no noticiário. Ela não participou da operação, mas participava dessa VAR Palmares, que gritavam "Viva Che Guevara, viva Che Guevara", né?
Então, é uma carreira que ela passa todos os graus de um banco, até se tornar banqueira, né? E banqueiro é o máximo do capitalismo. Ela está chegando ao ponto alto, mais alto do capitalismo, que é ser banqueiro, né? Mas eu queria ressaltar aqui que ouvindo o deputado Sanderson, a sua argumentação absolutamente perfeita, foi uma aula de direito e de justiça, né? Quanto aos fatos que a gente está acompanhando hoje. E essa leniência, essa omissão do parlamento brasileiro se deve muito à responsabilidade do presidente do Senado, presidente do Congresso, que sentou em cima, não só ele como o antecessor dele, sentaram em cima de requerimentos que poderiam ter posto um freio nesse aumento de atividade política, de ativismo judicial, passando por cima, inclusive, do devido processo legal, né, com esse inquérito que o ministro Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo, com iniciativa do juiz, né, fingindo que era uma questão de regulamento interno do Supremo, coisas que não aconteceram dentro do prédio do Supremo, né? Todo mundo sabe disso. Inventando coisas, como aquele flagrante de Daniel Silveira, né, às 11 da noite, era um flagrante continuado, porque as coisas que ele disse estavam na internet. Agora, a outra pergunta é o seguinte: foi sumária a vontade do presidente da República? Na mesma hora, uma das primeiras palavras dele é: não precisa de CPI. Meu Deus, eu não estava nem inteirado dos acontecimentos e já dizia que não precisava de CPI, que não era bom fazer uma CPI. Todo mundo acompanhou, todos os seus apoiadores acompanharam, né? Aí eu fico me perguntando por quê, né? E o presidente do Senado parece que está rezando para que o assunto esfrie, para que não haja CPI, que ninguém queira saber o que realmente aconteceu, quais foram as raízes, os motivos, as origens, as consequências, os verdadeiros agentes de tudo isso que aconteceu. E um outro fato que o deputado Sanderson lembrou lá no início, Dia Internacional da Mulher, ninguém falou nas mulheres presas, né? Certamente, se essas mulheres do acampamento não estivessem presas, haveria uma manifestação em favor das condenadas que estavam no presídio, mas não se falou nas condenadas para não se falar nas não condenadas, sequer com prova de crime, né, que lá estavam, né? São omissões que são vergonhosas. A gente se envergonha de uma coisa dessas. Fizeram um barulho lá por causa da peruca do Nicolas, mas essa omissão a respeito da situação das mulheres com essa comida que é uma lavagem, né? Eu lembro quando eu era menino lá no Alto Taquari, a gente dava os restos de comida para o carroceiro que vinha recolher a lavagem para os porcos, né? É algo que precisa ser investigado. E cadê o ministro dos Direitos Humanos em tudo isso? Ele finge que não vê, tem índio lá preso também, não sei se ainda continua, né? Mas direitos humanos não é só com os indígenas, os povos originários aqui desse país, né? É para todo mundo. E direito humano é violado quando se viola o devido processo legal. Eu acho interessante que o PSB de Alckmin fez uma nota muito parecida com o que a gente viu lá na ONU e o Brasil não quis assinar, condenando prisões arbitrárias na Nicarágua. Eu disse: não olha aqui para dentro, né? Está condenando os da Nicarágua, mas aqui dentro vamos saber o que está acontecendo. E só uma CPI é capaz de desvendar tudo isso, porque senão vai ficar pelos escaninhos por aí, um ou outro deputado. Meu Deus do céu, são 513 deputados e só uma meia dúzia está indo nos presídios. O que é isso, né? Que coisa! Esse é um grande acontecimento. Não é uma questão burocrática lá da Câmara, nem do Senado. É uma questão de humanidade, né? De direitos humanos e direitos de cidadania, né? Direito
a que deve ter todo cidadão brasileiro, garantido pela Constituição, principalmente no que está no artigo 5º, e a gente passa por cima. E será que os meus colegas jornalistas que não veem isso vão conseguir dormir à noite, conviver com isso? Quando é um dever da gente, né, ver essas coisas e mostrar para o povo, e não procurar ocultar do povo isso. Botar um manto, uma cortina de ferro, como chamou Churchill. A gente está botando uma cortina por cima disso para tentar esconder. Botando várias camuflagens que a gente está vendo aí, que eu conheço o que o que são ações de diversão, ou seja, para tirar a atenção de um fato, inventa-se um outro, exagera-se um fato pequeno, né, para ver se encobre o fato principal. E é isso que a gente está assistindo, né? Ainda bem que existem deputados, como o deputado Sanderson e tantos outros, que estão atentos ao Brasil real, à verdade, e não àquela verdade de burocratas e de gente que usa a política em proveito próprio e não em benefício de todos. Perfeito. O senhor citou, né, que sobre indígenas presos, se eu não me engano, o deputado Sanders esteve com o cacique Sererê na tarde de ontem, né, deputado? O senhor pode relatar como é que foi esse encontro com o cacique? Tivemos ontem, eu, o deputado federal Ailio Lopes e o deputado federal Cornel Telhada, por cerca de 2 horas, mais ou menos, lá na Papuda, quando conversamos com os 480 presos, porque não conversamos individualmente com eles, conversamos coletivamente, abrimos para perguntas, esclarecemos algumas situações para os 480 presos, que estavam lá em 2 alas, né, coletivas. Estavam no horário de sol, e aí aproveitamos que eles estavam ali coletivamente, porque eles, no dia a dia, ficam em salas pequenas, em celas pequenas, melhor, celas. É cela de prisão. Celas pequenas, com 10 ou 12 presos, onde tem ali 4 biliches. Então, tem com lastro de concreto, um colchão fino. Então, tem espaço para 8 pessoas, 4 dormem no chão. Mas, como nós estávamos lá e estávamos no horário do sol, porque tem 2 horas de sol por dia, nós falamos por 2 ocasiões, então, com cerca de 250 presos e depois lá no outro lado com mais 250. E individualmente com o cacique Sererê, porque ele está separado. O cacique Sererê não foi preso no dia 8, ele foi preso em data anterior. Então, ele não está misturado com os demais presos do 8 de janeiro. Aí conversamos com ele, está magro, eu até botei nas minhas redes sociais que ele apresenta assim, sinais visíveis de um certo abalo emocional, mas olhando para ele, ele está rígido fisicamente, né? Ele conversou, caminhou, né? Então dá para ver que ele fisicamente está rígido, mas com um abalo emocional próprio de quem está lá, porque ele está há mais tempo preso do que os de 8 de janeiro. Ele está lá, acho, mais de 3 meses já preso. E Xande e professor Alexandre Garcia, né, falando sobre a necessidade de firmarmos posição quanto a sermos um país democrático. Ou nós vamos ser um país democrático ou nós não seremos. Porque hoje nós estamos vivendo numa bagunça. Porque democracia onde um deputado federal é preso por falar, onde o jornalista é preso por falar, onde pessoas que estão se manifestando são jogadas numa prisão sem o menor cumprimento dos requisitos legais. Uma prisão temporária que dura 5 dias, estão lá 60 dias. Né? Então, hoje no Brasil, não dá para dizer que nós vivemos numa democracia. E números de deputados, acho que foi mais de dezena de deputados. E olha que chama atenção. Vocês notaram que é só deputado federal que tem alguma reprimenda contra si, e já houve casos de senadores
cometendo impropérios do mesmo tamanho ou similares aos impropérios remetidos aos deputados. E nada aconteceu contra o Senado. Isso aí não é uma coincidência. Por que só deputados federais estão sofrendo reprimenda? Porque cabe ao Senado Federal fazer a fiscalização e dar o impeachment ou não a ministro do STF. Então, na minha observação, está muito claro que tem uma combinação, uma espécie de uma jogada ensaiada entre o Senado Federal e ministros e alguns ministros do STF, o que não acontece com a Câmara. Inúmeros deputados já tiveram suas redes sociais canceladas e hoje, na atualidade, assim como lá atrás, talvez há 15, 20 anos atrás, para o desempenho do mandato parlamentar, o parlamentar utilizava as rádios para falar, para explicar e para ser demandado também pelo eleitorado Brasil afora. Hoje, utilizamos o Twitter, o Instagram, o Facebook, etc. Quando um deputado tem a sua conta do Twitter, que é um mecanismo privado, não é um mecanismo do Estado. Quando temos o Twitter, ou a conta de uma rede social de um deputado cancelada, ele está tendo o seu mandato cancelado também. Então, isso não é democracia. Não dá para dizer que nós estamos vivendo uma democracia em hipótese alguma. Democracia é quando a liberdade de expressão é exercida em toda a sua extensão e aquele que, porventura, abusar dessa liberdade responde a posteriori, civilmente, indenizando no campo material, mas jamais no campo do aprisionamento, no campo do direito penal. E é isso que nós temos percebido no Brasil. Ah, fulano está falando demais, prende. Isso é uma ditadura. E isso é próprio de países totalitários. Sobre a questão da Dilma Rousseff, né, não é segredo para ninguém. Nós lá na Câmara ouvimos. Essa senhora que foi presidente do Brasil, ninguém sabe como, é motivo de piada, inclusive no meio dos deputados da esquerda. Os deputados da esquerda fazem piada com essa senhora por uma série de razões, por não saber fazer a gestão, por ser atrapalhada e atabalhoada, né? E agora essa senhora vai lá substituir um dos melhores quadros que nós no Brasil temos. O senhor que está saindo lá agora da presidência do BRICS, diplomata de carreira, economista, doutor em economia, já atuava no meio dos BRICS há anos e anos, era um profundo conhecedor das relações internacionais entre Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, com expertise em administração e em gestão econômica, falando várias línguas estrangeiras. Ele é retirado para colocar alguém que é notoriamente uma ignorante, né? Então, é para nós brasileiros motivo de vergonha, né? E para mim isso é uma vergonha nacional, para mandar para bem longe uma ex-presidente do PT. Eles, inclusive, submetem a nação brasileira a esse vexame, e um vexame que vai aumentar as contas dessa senhora em R$250 mil por mês. Por mês. R$250 mil por mês para ela ir ser presidente do Banco dos BRICS. Imagine o que vai fazer. Porque lá no Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Brasília, lá no Rio Grande do Sul, meu dileto conterrâneo Alexandre Garcia, a Dilma Rousseff, em priscas eras, ela abriu uma loja de 99, ou de produtos, né, de menor preço, e quebrou. E isso aí ficou quase que com uma anedota lá no Rio Grande do Sul, que ela não teve capacidade de fazer a gestão de uma loja de 99. Imagina se vai ter condições de fazer a gestão num banco do tamanho e da envergadura do Banco dos BRICS. Então, é uma vergonha. Eu, inclusive, apresentei, o Xande acompanhou, apresentei um projeto de lei na semana retrasada, estabelecendo requisitos mínimos para a indicação de brasileiros que ocupem entidades que tais: experiência, currículo
experiência específica na área pela qual está sendo indicada. Para que esse tipo de indicação, com esse tipo de gente que não tem qualificação, né, para essa peculiaridade específica, né, não acontecer. E, Xande, pelo que nós vimos, ela vai ser indicada, porque essa matéria não passa pelo Congresso. Se passasse, provavelmente ela não teria aprovação, porque a pressão social e o clamor popular acaba sendo tão grande que o Congresso, como agora, nós só conseguimos as 190 assinaturas porque teve um grande clamor popular. O que eu recebi, por exemplo, de e-mail, de ligação, de cartas no gabinete pedindo que eu assinasse a CPMI, e eu sou um dos coautores do primeiro dia, já estava em campanha, inclusive. Nós vezes mandavam para todos os deputados mensagem, pelo amor de Deus, assine a CPMI para nós sabermos a verdade sobre tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, essa pressão popular que existe é muito boa, mas os parlamentares, deputados e senadores e os agentes políticos precisam entender que nós estamos ali voluntariamente para sermos os representantes da sociedade brasileira e não representantes de nós mesmos, né? Mais uma vez, desculpa ter me estendido, mas para conversar com o professor Alexandre, nós tínhamos que ficar aqui umas 3 horas de live, porque é muito assunto e muita coisa para aprender. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente já vai encaminhando para o final da live. Passo a bola ali para o mestre Alexandre dar as suas considerações finais, dar um recado, fica à vontade. Pois é, nessa questão aí da ex-presidente, né? Eu poderia dizer brincando que ela já fala chinês, né? Mas é uma brincadeira apenas, que tem lá o seu significado. Mas, queira ou não, ela vai ser uma representante do Brasil, lá eu acho que é em Xangai, que é o banco. É um grande centro econômico, centro financeiro, uma cidade chino-europeia, digamos assim, né? E que vai se projetar pelo mundo, qualquer atitude dela por lá. Ela é uma grande embaixadora do Brasil num dos grandes países do mundo, né? Isso é de uma importância muito grande, e o tamanho da responsabilidade é essa. Mas, então, depois de... Eu acompanhei esse país aí desde que nasci, né? Eu vi a derrubada do Getúlio, a eleição do Getúlio depois, o suicídio do Getúlio, a eleição, meu primeiro voto foi em Jânio Quadros, a renúncia do Jânio Quadros, né? A confissão do Jânio Quadros para mim, dizendo que deu as costas para o Congresso, por isso não conseguiu governar, né? Depois de várias garrafas de vinho lá na casa dele. Enfim, eu acompanhei muito desse país. Cheguei a trabalhar com um presidente, com Figueiredo, durante 1 ano e meio, como um dos porta-vozes. Acompanhei muito de perto, mas eu nunca vi nada assim. E eu fico me culpando. Eu disse, puxa, nós, da minha geração, não fomos capazes de tornar esse país... O Figueiredo, quando lançou-se em campanha eleitoral, né? Porque ele fez campanha e ganhou do Euler Bentes, né? Assim como o Geisel ganhou do Dr. Ulisses. Isso o pessoal na universidade não conta, né? Estava em campanha e ele dizia: hei de fazer desse país uma democracia. E até agora a gente está querendo uma democracia. As pessoas se enganam, pensam que a gente está com interesses eleitorais, né? A nossa palavra de ordem é liberdade, democracia, né? Leis que prevaleçam sobre interesses, ética que prevaleça sobre tudo, né? Certa vez eu comentei que o atual vice-presidente da República perdeu a eleição para o atual presidente da República, eram adversários, porque ele só falou em ética. E muita gente não sabe exatamente o significado de ética, que ele devia usar um termo mais chulo, mais vulgar, para as pessoas entenderem, né, quem é aquele que desrespeita a ética. E até hoje a gente está brigando por isso. Está querendo que as pessoas acreditem nesse livrinho aqui,
que o general Dutra, presidente da República, chamava, ele tinha uma dificuldade de pronunciar de livrinho. O livrinho era a Bíblia, e tem que ser a Bíblia da gente, é a Bíblia material, tem a Bíblia espiritual, e a Bíblia material é essa. Constituição está acima das pessoas, está acima do Supremo, está acima do Congresso Nacional. E tem coisas na Constituição que nem o poder constituinte dos atuais legisladores pode mudar. Que é lá no artigo 5º, por exemplo. Mas mudaram durante a pandemia. Isso é escandaloso. Né? Mas parece que as pessoas não acompanham e aí não sentem o seu valor de cidadão. Né? O deputado que está ao meu lado aí na tela é mandatário. Eu sou mandante. E a gente tem que ter essa noção que ele nos representa. Nós passamos o nosso poder para eles, entregamos o nosso poder para ele atuar em nosso nome. Né? Mas também podemos exercer o nosso poder diretamente, ou não haveria democracia. Aliás, a Constituição está lá, né? Através de seus representantes ou diretamente nas formas que a lei estipular. Né? Mas eu acho que nós somos os culpados também. A nossa omissão, a nossa paciência, a nossa passividade, a nossa falta de ativismo. O Supremo está dando exemplo de ativismo judicial. Né? E nós não temos o ativismo de cidadania, e temos que ter, né? Porque o país é nosso. O país não é um mapa, nem mesmo uma Constituição. Né? O país somos nós. O país existe porque nós, brasileiros, somos este país. Temos que nos dar conta disso, inclusive para defender a nossa soberania. Aí entra a Amazônia, por exemplo. Né? Mas era isso. Queria deixar esse recado aí, já que eu já fui professor, sim, lá na Faculdade de Jornalismo, mas me chamar de professor é uma honra muito grande. Né? Então, eu aproveito para falar dessas lições de cidadania, né, que eu aprendi com meu avô. Né? Meu avô é que me ensinou que nós somos... Ele me mostrava as árvores lá de Cachoeira. Olha, a árvore não é da prefeitura. A árvore é de nós todos. Nós temos responsabilidade pelas árvores que estão nos logradouros públicos. Então, é isso. A gente tem que se sentir responsável, não apenas só pela nossa camisa, mas por tudo que nos cerca por esse país. Né? E, inclusive, né, somos responsáveis pela conduta dos que são nossos representantes, nos 3 poderes. É perfeito. Isso. Grande recado, grande recado. Quem está perguntando, a live vai ficar salva assim. Vou encaminhar agora para o deputado Sanderson encerrar. E só antes do senhor entrar de fato nas considerações finais, deputado, o senhor pode falar rapidamente sobre a reunião que você teve com o presidente Lira sobre o PDL para suscitar os decretos endureceram o acesso às armas. Então, peço que o senhor fale um pouquinho sobre essa reunião e logo em seguida já as considerações finais para encerrarmos a live aqui. Perfeito. Nós tivemos uma reunião com cerca de 20 deputados federais e o presidente da Casa, Arthur Lira, para tratar de levar ao plenário da Câmara o PDL número 013 de 2023, que suspenderia um decreto administrativo de Lula da Silva, de número 11.366, que atacou ou alijou a atuação dos CACs. É um decreto feito nas primeiras horas do governo Lula, na minha visão, um decreto revanchista, preconceituoso, porque eles não conhecem essa matéria e foram lá e atacaram um setor que produz um dos esportes mais bonitos. Eu fui atirador de fogo central, de tiro olímpico, enfim, e a primeira medalha olímpica do Brasil veio do fogo central, de tiro de pistola do fogo central, em 1920, quando na Olimpíada da Bélgica. Né? Então, ele, além disso, movimenta aí milhares de empregos, etc. Então, o Lula vai lá, de forma preconceituosa, revanchista, numa vingança, junto com o Flávio Dino. Eles, não conhecendo a matéria, nas primeiras horas editam um decreto para ruir com o segmento de CACs, atiradores no Brasil.
O PDL 03 é de minha autoria, apresentei já logo em seguida. Eles apresentaram dia 2 de janeiro, dia 1º de janeiro, desculpa, dia 1º de janeiro. Dia 2 de janeiro eu já apresentei o PDL para assustar esse decreto, porque eles não podem entrar numa seara que é do Congresso. O presidente da República não pode legislar. Quem legisla são parlamentares. E é isso que nos levou lá no presidente Arthur Lira, pedindo que ele, sem compromisso com o resultado da votação, nós só queremos que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque na pauta de votações do plenário da Câmara o PDL número 03, para que os deputados federais, os 513, discutam, deliberem e votem. Quem tiver melhor argumento vai vencer. Se nós tivermos 257 votos, nós vencemos na Câmara e a matéria segue para o Senado. Aí lá no Senado, tramita da mesma maneira. Como é um PDL, não vai à sanção presidencial. A questão é resolvida no âmbito do Congresso mesmo, e com isso nós resolveríamos esse ataque injusto, inoportuno e inconveniente feito pelo governo Lula contra um setor que só produz coisas boas no Brasil. Para finalizar, eu queria concordar absolutamente com o professor Alexandre Garcia, meu conterrâneo, que muito nos honra por ter andado lá por Encantado, Roca Salles, Lajeado, Vale do Rio Taquari, o que o senhor antigamente ali chamava-se Conventos Vermelhos. Não era Conventos Vermelhos? Conventos. Eu acho que era só conventos. Não, parece que era Conventos Vermelhos. Era aquela região que hoje é Roca Salles e Encantado, no meio do Rio Taquari. E o meu bisavô, Thomas Sanderson, é um dos fundadores. Era americano, mas veio para o Brasil e, junto com 4 famílias de italianos, criaram aquela região ali. Dizer que o senhor está coberto é razão, porque falta participação brasileira. E eu provo por que falta. Nas últimas eleições, nós tivemos 1/3 dos brasileiros que não foram votar. 1/3 dos brasileiros se omitiram e provavelmente esse 1/3, provavelmente, não quero ser aquele liviano, mas provavelmente esse 1/3 formado na sua maior parte por eleitores de direita, que foram para a praia, foram para a casa de campo, foram sei lá para onde e não foram votar. Amigos meus, vários amigos meus, porque lá em Porto Alegre tem aquela tradição, né, de finais de semana ir para o litoral, ir para Capão da Canoa, ir para Torres, etc. Então, isso que nós estamos colhendo hoje é fruto também dessa omissão da população brasileira, que muitas vezes escolhe mal deputados, escolhe mal senadores, escolhe mal vereadores, prefeitos, governadores e o presidente da República, né? Se nós temos aí 33 milhões de brasileiros que não foram às urnas, algo errado tem aí no que diz respeito à participação popular, né? Isso não retira a responsabilidade do STF, que tem, de forma recorrente, ingressado numa seara que não é uma seara ligada à esfera jurisdicional. Isso não retira a responsabilidade dos parlamentares, que são representantes, são funcionários, são procuradores da população brasileira, e também não retira a responsabilidade dos prefeitos, governadores e do presidente da República, porque eles também têm uma representação apenas. Eles cumprem aquilo que a população, o povo do Brasil, de sul a norte, determina através da eleição. Então, Xande, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, participar com o professor Alexandre Garcia e com o Xande, que o Xande tem dado para ser nosso filho, mas é um jovem brilhante, né? Inteligente, estudioso, participativo, e é assim que nós precisamos da nossa juventude. O futuro do Brasil está na mão de vocês, né? Sem essa participação, certamente nós iremos de mal a pior. Somos um país muito rico. Final de semana eu estive lá no Rio Grande do Sul, final de semana passada, hoje é sexta, vim de lá segunda, e participei lá em Não Me Toque, da chamada Expo Direto. É uma feira de agronegócio gigantesca,
e ali a gente vê assim, ó, quanto o Brasil é rico. Nós somos muito ricos no aspecto natural, mas não basta só termos essa riqueza se nós não tivermos pessoas de bem, interessadas, dedicadas e trabalhando na busca do bem comum. Porque de nada adianta nós termos poder, ou termos sucesso econômico, ou termos um reconhecimento dentro de um segmento, se nós não podemos utilizar esse segmento em prol do país, em prol do conjunto de pessoas que vivem no nosso país. Temos que utilizar tudo isso para fazer do país uma grande nação, ajudando quem precisa, né? Se nós conseguirmos dar esse passo para firmarmos definitivamente a democracia, que ela não está firme, achávamos que estava, mas não está. A democracia brasileira é claudicante, ela é frágil, é tíbia, e prova disso foram os acontecimentos que nós presenciamos nos últimos anos. Então, Xande, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela live, pelo canal, pela iniciativa. E professor Alexandre Garcia, lhe convido para ir tomar um chimarrão comigo lá na Câmara, no gabinete 354. Vamos lá, tem erva boa, lá ali da sua região, inclusive. Venâncio Aires. Venâncio Aires, Arvorezinha, Ilópolis. Tem erva boa lá para tomar um chimarrão. Muito obrigado. O convite é aceito. Perfeito. Muito obrigado pelas palavras aí, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Mestre Alexandre, muito obrigado por ter participado aqui também. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Batemos mais de 1000 pessoas aqui na live. A gente tinha planejado para ser ali de 45 minutos, acabou excedendo 30 minutos, que o papo estava tão bom. Os dois brilhantes expositores aqui também. Muito obrigado aos dois, muito obrigado a quem assistiu. Espero encontrá-los em breve em uma próxima live, quem sabe, para bater mais um papo sobre esses assuntos. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Obrigado.